Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês já estejam aí iniciando os estudos sobre ondas, né? Quem já começou já deve ter visto que... bom, na verdade o problema de ondas maior é o problema que vocês têm realmente com funções trigonométricas, né? Porque você sabe que funções trigonométricas você resolve, você precisa de alguns conceitos simples aqui só e o resto você resolve tranquilamente. Na aula passada eu acabei esquecendo de resolver uma letra desse problema, que é o que fala da potência média da onda, né? Esse aqui é só a aplicação da fórmula, não tem segredo. Então vamos voltar aqui e ver qual que é a... Eu até tinha tirado aqui a massa, o comprimento, a gente vai precisar desses dois. Então vamos ver aqui, lembrar qual que era a fórmula da potência. Então aqui estão os exercícios resolvidos. Vamos subir mais. Cadê a potência? Potência... Vai passando para frente aí, gente. Aqui. Da velocidade. Lembra que isso aqui é velocidade. Isso aqui é o mi. Mi é densidade da corda, que eu falei. Mi é massa sobre volume, densidade, né? Vamos ver então a frequência angular. E A é simplesmente então a amplitude. Então meio de V mi ômega ao quadrado. Então vamos lá para o fim. V mi ômega ao quadrado. Então, letra B ou letra C? Bom, letra C, né? Potência, então, é igual a meio de V mi vezes ômega ao quadrado vezes A ao quadrado. Aqui não tem segredo, é só substituir todos os termos aqui. Então, meio da velocidade. Bom, a gente já calculou essa velocidade? Vamos ver se a gente chegou a calculá-la. Não, né? Mas a gente lembra que velocidade é espaço sobre o tempo, então é lambda sobre o período. E agora, o que a gente tem? Quanto que vale o lambda? Lambda então é 2, né? Tá aqui, a gente já tinha tirado. E o período? Bom, a gente acabou achando o período depois, né? Aquela relação, se ele tinha percorrido um quarto de comprimento de onda, então quer dizer que passou um quarto de um período, né? E com isso a gente viu então quanto que ela tinha deslocado, né? Ele tinha deslocado 0,5 metros daqui, né? Esse 0,5 metros então equivale a do do comprimento de onda, né? Então é um quarto de período. Então o tempo que passou, né, de uma para outra, que foi de 0 a 15 milissegundos, né? Passou 15 milissegundos. Então esses 15 milissegundos a gente viu que de repente representava então um quarto de um período. Então, um quarto de período era igual ao tempo passado, que era 15, então o período era 60, né? Tinha resolvido. Então, aqui então é 2 dividido por 60. Então é 1/30 avos. Vou deixar dessa forma, porque a gente vai jogando aqui. Então V é 1 sobre 30 vezes o Mi. O Mi é massa sobre o volume. E no problema aqui, a massa é 10 gramas e o volume, massa dividido pelo comprimento, desculpa, né? Massa sobre o comprimento. É 10 gramas, aqui a gente tem que passar para 10 gramas, a gente tem que passar para quilogramas, então é 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? E a B é 6 metros mesmo, né? Então massa, nesse caso, desculpa, não é massa sobre volume, é massa sobre o comprimento, que é uma densidade linear, né? A corda não tem volume, ela só tem comprimento, o volume dela é desprezível, né? A espessura dela é desprezível, só o comprimento que não é. Então a gente tem 10 vezes 10 a menos 3, que é 10 gramas, dividido por 6 metros, 6, né? 6 metros. Então, eu tenho aqui, isso aqui é igual 5 terços,
simplificando, né? Vezes 10 a menos 3. Então esse é o μ. Vamos colocar aqui, ó. 5 terços vezes 10 a menos 3. Agora, ômega ao quadrado. Bom, o ômega a gente tem, né? O que está aparecendo aqui, ó. Esse é o ômega, né? 100 π sobre 3. Então, vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, tá? Vou deixar já assim, ó, 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, como que vai estar ao quadrado? Vai ficar 10 ao quadrado, 10, vai ficar 10 à quarta, né? Porque eu tenho, ó, 100, eu tenho que levar 100, mas 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 à quarta. Π ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Então, isso aí é o ômega ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado. Ó, a amplitude é 2, vezes 10 a menos 3. 2 ao quadrado é 4. E 10 a menos 3 ao quadrado, né, multiplica os expoentes. 10 a menos 6. Bom, então é só fazer essa conta aqui. Eu vou fazer ela na calculadora aqui e já volto com a resposta. Bom, então, estou de volta com a resposta. Fazendo a continha aqui. Muito cuidado a fazer essa conta. É bom fazer umas 2, 3 vezes, né? Quando você emenda todas as contas numa conta só na calculadora, você ter certeza. Você faz uma vez, aí você faz outra. Bateu, beleza. Agora se não bateu, você tem que fazer a terceira vez, para ver se bate com alguma delas. Se não bater, problema, hein? Então 1,218. Potência, o que é potência? Potência é energia por tempo, né? Watts. Joules por segundo, que é watts. Tá. Então, os problemas que envolvem potência. Então o que acontece? Aqui é para mostrar, gente, que uma corda, se eu tenho uma corda, eu já falei isso antes, mas eu quero chamar a atenção novamente. Se você tem uma corda e ela tem uma certa amplitude, né? Uma certa velocidade, uma certa frequência e uma certa densidade. Então, se eu estou aqui com a ponta dela vibrando, essa corda, eu estou transmitindo energia através dessa corda. Então, eu posso, poderia de alguma forma usar essa energia para alguma outra coisa, mas é claro que não estaria sempre menos, né? Menos energia do que está entrando. Lembra que a gente toda energia que a gente vinha da termodinâmica, né? Toda energia que a gente utiliza, boa parte é perdida em forma de calor. Isso é uma validade geral do universo, né? Então não é algo muito, tá vendo que é 1,218 watts, então por isso que a gente não usa cordas para fonte de energia, mesmo porque você precisa de primeiro uma outra fonte para poder fazer esses pulsos de energia, né? Então, bom, mas se você quisesse transmitir, né, essa energia de alguma forma, a física mostra que está aí, dá para você calcular a potência transmitida dela, o tanto de energia por segundo você teria com essa vibração dessa corda, né? Tá, e agora eu vim aqui que eu já resolvi a maioria dos exercícios, gente. Eu vou pegar 2 da lista, que esses 2 para complementar mais o conhecimento de vocês. Então já vou voltar aqui então veja, os que faltaram passei para vocês, né? Refaçam primeiro os resolvidos sozinhos, tentem fazer até vocês dar conta. Vão olhando, aí errei aqui, volta, olha, até a hora que você conseguir soltar o caderno e fazer sozinho, os resolvidos é aí que você passa para os exercícios da lista, né? E são poucos, porque a maioria já vou ter feito. Inclusive, então vocês vão ter que realmente estudar os exercícios que eu fiz, basicamente. A maioria dos exercícios eu fiz e os que sobrou na lista são exercícios simples que são iguais aos que eu já fiz. Então, vocês não vão ter nenhum problema. Já volto aqui com o enunciado. Bom, estou aqui de volta. Esse é o exercício 7 da lista, né? Então vamos analisar aqui. Ele fala uma onda do tipo... Ele já deu o tipo de onda, gente. Você já deu o tipo de onda, é que ele quer a resposta, então, com seno. Lembra que qualquer resposta pode ser com seno e cosseno, desde que você ajuste certinho a fase. Lembra que o seno e cosseno é só um é igual ao outro, mudando a fase de 90 graus de π sobre 2. Né? Mas aqui ele está falando que é a onda do tipo asseno. Kx menos ômega t mais alfa. Então, aí ele dá... O bom é que vocês entenderem a questão do tempo agora aqui. Olha só. As equações de perfis da onda incidente são: no instante t igual a zero. Essa equação, no instante t igual a 0,2, está aqui. Lembra que eu falei para vocês, gente, que toda vez para cada
segundo, para cada instante do tempo, você tem uma equação que dá uma função inteirinha para x. Que eu vi lá naquela equação, né, no t aqui, ó. Substitui o valor de t por zero. Aí fiquei com isso aqui. Né? E então, agora que apareceu o termo com x e um termo em uma fase. Quando eu andei um pouquinho mais, continua o termo com x, só que ao combinar agora o tempo, que é diferente de zero, né? Multipliquei por um ômega e somei com alfa, me deu esse termo aqui agora. Né? Então, aparentemente a gente tem duas equações diferentes. A gente tem duas equações diferentes. Por quê? Porque uma é para um instante e outra é para o outro. E são duas equações diferentes. Então a gente tem que tentar agora descobrir o seguinte. Quem que é qual que é o ômega aqui e qual que é o alfa? Se a gente olhar aqui, ó, o K é fácil. O K é 2π. Tá aqui. O K é 2π. Agora, tudo que sobrou para cá tem que ser tudo que sobrou para cá. Então quer dizer que π sobre 4 tem que ser menos ômega t mais alfa. Mas quando? Em t1 igual a zero, certo? Ah, mas t1 igual a zero, o t é zero. Então quer dizer que isso aqui é zero. Então quer dizer que só sobrou o alfa. Quer dizer que o alfa é π sobre 4. Olha só, já tiramos o alfa. O alfa é de cara π sobre 4. Vocês entenderam? O que eu quis dizer por isso aqui? Vou voltar novamente, vou explicar isso aqui novamente. Quem entendeu já pode pular. Então olha só, ó. Veja. Isso aqui são dois instantes diferentes dessa equação aqui. Ah, professor, mas aqui virou um cosseno. Eles fizeram isso propositadamente. Eles transformaram o seno no cosseno só pra gente resolver o problema mesmo. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que aconteceu isso. Tá. Então, em t igual a zero é o primeiro que a gente olha, que é pra gente dar mais informações pra gente, por exemplo. Aqui, nesse caso, olha só. Tá aqui, kx. Então, K é 2π, né? K é 2π, beleza. Agora, tudo que sobrou para cá tem que ser outro termo, né? Só tem um termo aqui, então isso aqui tudo tem que ser esse termo. Agora, olhando para cá, esse termo aqui é em t igual a zero. Se é t igual a zero, isso aqui é zero. Quer dizer que só sobrou o alfa. Ah, então o alfa é igual a π sobre 4. Isso só vale pro t igual a zero. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, não, ó. Eu tenho que menos 9π sobre 4, vai ter que ser o quê? Né? Vai ter que ser esse ômega t menos ômega t mais φ, menos ômega t mais alfa, quer dizer? Claro que agora com t igual a quanto? T igual a 0,2, né? Ó, t igual a 0,2. Então vem aqui, ó, substituo t por vezes 0,2. Ah, que legal, a gente já acha, porque a gente já tem o alfa. Ficou muito simples, olha só. Então, acabei resolvendo o problema muito rápido. Então, o de cima a gente viu que a alfa é π sobre 4, certo? Agora vamos de baixo. O de baixo é sobre o quê? Que menos 9π sobre 4 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a menos ômega t mais alfa, só que não é qualquer t. É t igual a 0,2 segundos. Então, eu já vou tirar aqui e botar vezes 0,2. Ah, mas o alfa também já tem, é π sobre 4 mais π sobre 4. Então, vamos resolver o ômega. Como esse ômega está de cá negativo, eu vou passar ele para a direita, para a esquerda, vai ficar positivo. Então, tem assim, ó. Eu tenho que 0,2 ômega, que era negativo, passei para lá positivo, é igual. Agora, esse que está na esquerda negativo aqui, ó, ele vem para cá positivo, certo? Então, 9π sobre 4, mais aqui já tinha um π sobre 4, né? π sobre 4. Então, 0,2 ômega. Gente, desculpa. Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer isso só se aqui fosse seno também, tá, gente? Muito bom, inclusive, eu ter errado isso aqui. Pra gente já entender o que é o problema, a questão nesse problema. Aqui ele transformou isso em cosseno. Eu não posso comparar seno com cosseno, né? Eu vim aqui, beleza, tá tudo certinho. O alfa é π sobre 4, porque eu tô olhando pra t igual a zero. E ele tá falando que é um seno e aqui, beleza, já tá representado como um seno, né? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui de novo. Então, beleza, o alfa a gente já viu que é π sobre 4. A alfa é igual a π sobre 4. Tá.
Agora eu quero comparar esse no instante t2 igual a 0,2 segundos. A questão é que eu não posso comparar cosseno com seno. Então eu tenho que transformar esse cosseno num seno para eu poder comparar eles. Aí que vem aquela história, que senão o problema tinha ficado muito rápido, né? Achei que eu tinha resolvido o problema muito rápido, mas a questão é porque eu não posso comparar seno com cosseno. Se aqui fosse um seno, se tivesse dado no problema aqui seno, aí sim era só fazer isso, né? Bom, então esse menos 9π sobre 4 seria esse aqui, menos ômega t mais alfa, substituindo t igual a 0,2, beleza? Tá, mas não é um seno, aqui é um cosseno. Então o que a gente faz? Vamos transformar cosseno em seno. Como que a gente transforma um cosseno em seno? Bom, a gente já sabe a forma muito simples, então eu já vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos supor, eu vou abrir um parênteses aqui. Como é que se transforma? Suponha que eu tenho assim, eu tenho um cosseno de θ. Θ pode ser tudo aquilo ali, eu posso chamar aquilo ali tudo de θ, né? Cosseno de θ. Eu quero transformar isso em seno. Bom, aí a gente vai e lembra, né? Bom, peraí, cosseno, seno, vou fazer rapidinho aqui, não vou deixar de novo, não, mas vou fazer rapidinho para vocês, mostrar como é que o cosseno vira seno. Então, o cosseno sai daqui, aí vem aqui, beleza. Ó, tá aqui os quadrantes. E 1, 2, 3, 4, né? Isso. Aí aqui continua pra cá. Eu quero saber quando que o cosseno vira um seno, né? Aí eu vou olhar, tá? Quando que o cosseno vira um seno? Onde eu tenho que colocar a origem para o cosseno virar um seno? Aí eu olho aqui, tá. Eu sei que se a origem tivesse aqui, por exemplo, seria um seno, né? Porque olha aqui, tá saindo para cima, mas está muito longe esse aqui. Já passou 90, 270 graus, tô dando uma volta para outro lado. Então, a gente sempre melhor trabalhar com ângulos menores. Então, olha só, se eu coloco a minha origem nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, eu tenho um seno, que o seno sai daqui, ó, sai de baixo para subindo. Então aqui seria um seno puro. Um seno puro. Seno. Tá. Então eu sei que o cosseno... Lembra, primeiro eu fiz o gráfico do cosseno, ó. O cosseno sempre sai daqui de cima. Eu fiz ele do zero. Quando a origem tá aqui, ó, quer dizer, a origem, então, a figura tá saindo da amplitude, né, na origem. Então, é um cosseno, tá? Aí eu só olhei e falei, quando que o cosseno vira um seno? Bom, o cosseno vira um seno se ele estiver nesse ponto. E que ponto que é esse? Esse ponto é cosseno de θ. O que eu estou fazendo? Andando um quadrante para a esquerda, não é? Ó, um quadrante para a esquerda. Cosseno de θ menos π sobre 2. Então, se eu sei que cosseno de θ, cosseno de θ menos π sobre 2 é igual a seno de θ. Então, o cosseno de θ menos π sobre 2 é seno de θ. Então, o que eu tenho que fazer para transformar isso aqui tudo em seno, né? Eu chamo isso aqui de θ, isso aqui não é θ? Então, eu vou fazer da mesma forma, só que eu tenho que fazer aparecer o quê? Eu tenho que fazer aparecer, gente, um menos π sobre 2. Então, eu tenho lá, ó, no nosso caso, no problema, a gente ficou com o quê? Eu tenho lá cosseno de 2πx menos 9π sobre 4, 2πx menos 9π sobre 4, é o que a gente tem, né? Eu quero transformar isso aqui em seno. Como é que eu faço? Bom, eu tenho que... Aí, olha só, eu tenho que fazer aparecer um menos π sobre 2.
Tá, mas eu não posso só jogar o menos π sobre 2 aqui, né? Mas eu posso somar e subtrair o menos π sobre 2. Então olha a manha. Você soma e subtrai o termo que você precisa para poder encontrar o seno. No caso é o menos π sobre 2. Se fosse o seno de θ, se quisesse virar cosseno, aí era θ mais π sobre 2. Só se fazer análise do gráfico, gente, não tem erro. Se vocês se ensinarem novamente, treinarem a fazer essa análise do gráfico que eu mostrei para vocês, vocês resolvem qualquer um. Agora se vocês deixarem isso para lá, ficar com preguiça, vamos ver o que dá. Não, realmente não sai. Você tem que pegar realmente agora. Não sei quanto tempo vocês estão levando para estudar, mas pelo que eu vi o pessoal está começando a estudar na última semana. Vai ter problema. Muito problema. Então, lembro que eu falei para vocês que precisava de muito mais atenção e muito mais estudo, né? Tá, então eu tenho 2πx sobre 4 menos 9π sobre 4 cosseno disso. Eu preciso de fazer aparecer um menos π sobre 2, que aí ele vira um seno. Então o que eu faço? Ó, cosseno 2πx menos 9π sobre 4. Aí o que eu faço? Eu não quero fazer aparecer menos π sobre 2 lá do cantinho direito. Eu somo π sobre 2 e subtraio π sobre 2. Olha só, eu fiz aparecer um π sobre 2 aqui na marra. Mas para fazer um aqui eu queria fazer aparecer um menos π sobre 2. Então eu botei um mais π sobre 2 e um menos π sobre 2. Se eu quisesse fazer aparecer um mais π sobre 2, né? Eu colocava um menos π sobre 2 e um mais π sobre 2. Porque isso mais isso dá zero. Se isso mais isso dá zero, eu não estou fazendo nada, então não tem problema. Então agora como é que eu fico? Eu deixo quieto esse menos π sobre 2 ali, que tem que ficar quieto lá no canto. Vai ficar assim, 2πx. 2πx. Agora eu tenho menos 9π sobre 4 mais π sobre 2. Vamos fazer aqui no cantinho. Menos 9π sobre 4 mais π sobre 2. Qual que é o mínimo? É 4, né? Então eu vou botar o 4 aqui. 4 por 2, 2 vezes π, 2π. Então aqui fica 2π. 2π. Agora, isso aqui é menos 7π sobre 4. Tirando o mínimo e fazendo menos 7π sobre 4. Aí o que eu fiz? Olha, aquele que eu precisava que aparecesse, que no caso foi o menos π sobre 2, no meu caso, né, nesse caso, cada problema é um caso, apareceu o menos π sobre 2, eu deixo ele quieto ali, ó. Então o que eu somei foi esse com esse. Menos 7π sobre 4, agora ficou menos π sobre 2. Eu não fiz nada no final das contas, gente. Se você somar isso aqui com isso aqui com isso aqui, ó, isso corta com isso, sobra só o menos 9π sobre 4. Se eu somar isso aqui com isso aqui também, vai ter que dar só menos 9π sobre 4. Tá? Não posso mexer aqui dentro. Eu só posso rearranjar para poder fazer aparecer o menos π sobre 2. Agora sim, ó, não apareceu o menos π sobre 2? Não está aqui o menos π sobre 2 sozinho? Eu posso falar então que isso aqui é cosseno, como se fosse θ menos π sobre 2. Isso aqui é igual a seno de θ. 2πx menos 7π sobre 4. Por quê? Olha só. Cosseno de θ menos π sobre 2 é seno de θ. Θ é tudo que está à esquerda aqui, ó. Qualquer coisa pode estar aqui dentro. Então aqui eu tenho, ó, cosseno disso aqui tudo menos π sobre 2 é simplesmente seno daquilo ali tudo. Entendeu? Então, dessa forma foi para que isso aqui? Foi para fazer aparecer o seno, para a gente transformar o cosseno num seno. E essa é a forma da gente transformar o cosseno num seno, seno, cosseno, sempre você fazer essa técnicazinha aqui que eu ensinei para vocês. Então, é a forma mais simples, não tem jeito. Melhor do que decorar fórmula e tudo mais. Tem um monte de fórmula trigonométrica. Agora, você olhando pro gráfico, você usando a lógica, gente, isso aqui ninguém toma de você. A lógica ninguém toma de vocês. Decoreba você vai ser tomar de você e em uma semana você já não lembra mais nada. Tá, agora sim, olha que legal. Então, isso aqui, né, lembra lá que é para t igual a 0,2 segundos, a gente tem essa equação aqui, né? Agora, beleza, mas lembra que agora o que sobrou então? Agora eu posso comparar. Agora eu tenho seno, esse seno eu estou comparando com o outro seno, ó, o seno em T1 igual a 0 e o outro igual a 0,2. Agora que eu transformei esse cosseno em seno, eu posso comparar eles. E agora sim, como isso aqui era para ser uma equação do tipo seno de kx menos ômega t
mais alfa, onde o alfa a gente já achou, né? Lembra que o alfa é π sobre 4, a gente já achou na primeira. Então, eu sei que o quê? Kx, ó, 2π é o K, beleza? Agora, esse aqui tudo tem que ser esse menos 7π sobre 4. Certo? Então, vamos lá. Vou apagar esse azul aqui. Então, eu tenho que menos ômega t mais alfa tem que ser igual a menos 7π sobre 4. Mas, para t igual a 0,2 segundo, né? E o alfa a gente já achou que é π sobre 4. Então, a gente vai ficar com menos ômega vezes t, que é 0,2 segundos, mais alfa, que é π sobre 4, é igual a menos 7π sobre 4. Agora vamos resolver isso aqui. De novo, vou passar esse negativo para o lado de lá para ficar positivo. Aqui vai ficar então 0,2 ômega igual, passei o menos 7π sobre 4 para a esquerda. π sobre 4, vai positivo, né? Der negativo passa para o lado positivo. Mais π sobre 4. E aí eu vou ficar com 0,2 ômega igual a 7π sobre 4 mais π sobre 4 é 8π sobre 4. 8π sobre 4 dá 2π. Então, ômega é 2π dividido por 0,2. Que isso aqui é 0,2 é 1/5, né? Então, vai lá para cima e fica 10π. Então, ômega é igual a 10π radianos por segundo. Fica esse problema bem completinho. Ele complementava boa parte do problema que a gente está fazendo, que agora você conseguiu entender a questão do tempo ali, a questão de comparar seno com cosseno. Que quando ele coloca de uma outra forma, ele pode escrever da forma que ele quis. Ele quis escrever como cosseno, mas para eu poder comparar com a anterior, para eu poder achar qual que é o π, o alfa e qual que é o ômega, eu tenho que comparar os dois sendo seno. Eu nunca posso comparar os dois, um sendo seno do cosseno. Então, primeiro eu transformo um no outro. E aí, assim, então, a gente sempre parte da referência mais simples, que é o T1 igual a zero, né? O T1 igual a zero, o T igual a zero é mais simples, porque daqui, por exemplo, a gente já tirou que o alfa é π sobre 4, porque como T igual a zero, sobrou só Kx mais alfa. Kx está aqui, 2πx. O alfa, então, tinha que ser o π sobre 4. Então, gente, isso aqui é muito lógico. Quem tem dificuldade com lógica tem dificuldade com ondas. E quem tem dificuldade tem que estudar o triplo, né? Bom, vamos fazer um outro, que é o 8 desse, que é bem parecido com esse também, que eu tô fazendo os dois para vocês. Tô fazendo, já deixando pronto, é só vocês estudarem, tá? A aulinha para vocês verem, reverem, voltarem 1000 vezes. E realmente aqui não tem desculpa. Então eu já volto com o enunciado. Bom, estamos aqui de volta para a questão número 8 da lista, né? E ela é bem parecida com a 7. Basicamente ele fala, ó, perfil da onda incidente é dado pelas equações. Instante t igual a 0, 4 vezes 2 vezes 10 menos 2 cosseno. E no instante t2 igual a 20 milissegundos, ele é um seno. Determinar a equação da onda incidente e a potência média da onda num ponto da corda. Então, o que a gente faz, né? Como é que ele não falou? Ele não pediu exatamente qual que eu quero. Eu quero numa seno, eu quero numa cosseno, uma função seno ou cosseno. Não falou para você. Então vamos continuar com aquela de t igual a 0. Ó, em t igual a 0 não é cosseno, então vamos manter tudo como cosseno, tá? Então o que eu tenho que fazer? Em T2 eu tenho que transformar isso aqui em cosseno. A primeira coisa, já pra gente já resolver esse problema, já vou direto para isso. Esquece tudo, eu quero deixar todos iguais. Tudo com cosseno. Então, basta pegar o seno de 2πx aqui. Eu quero saber o seguinte: seno de 2πx, como eu transformo isso em cosseno? Vai ser um cosseno. Vai ser cosseno, né? De 2πx mais ou menos π sobre 2. Lembra, né? A gente tem que... vai ser o cosseno de 2πx
mais alguma coisa, mais um φ. Vou chamar isso aqui de φ. Tá. O seno eu posso ser transformado em cosseno daquela forma, tá? Mas e aí? Qual forma é? Quanto que vale o φ para que o cosseno de 2πx mais alguma coisa dê o seno? Então eu vou fazer de duas maneiras, já para poder bater bem na tecla disso aqui. Primeira eu vou fazer do jeito que eu fiz. Vou fazer primeiro esse aqui, que é diferente da que eu fiz no exercício passado. Olha só, o que está diferente? O que eu vou voltar aqui para vocês. Então, eu seno de 2πx, eu quero transformar isso em um cosseno. Então pensa, eu falo assim, então isso aqui vai ser um cosseno de 2πx mais um φ. Tá. Aí agora eu quero saber, qual que deve ser o φ para que o cosseno vire o seno? Né? Qual que deve ser o φ para que o cosseno vire o seno? E é fácil. Então você vem lá, vamos voltar aqui, ó, para que o cosseno vire o seno. A gente só vem aqui no gráfico, ó. Tá aqui o cosseno. Essa é a função cosseno que ela sai da amplitude para baixo aqui, ó. Essa é a função cosseno. Para que ela vire um seno, eu tenho que fazer o quê? Menos π sobre 2 para vir parar aqui. Aqui não virou seno, ó. Tá indo do zero para cima. Se colocar a origem aqui. Então tem que fazer um menos π sobre 2. Então, isso aqui nada mais é que cosseno de menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Pronto. Essa é uma forma. A forma que eu fiz antes, primeira forma. A forma que eu fiz antes, como é que foi? Bom, eu parti do seno aqui, né? Eu falo, bom, eu quero transformar seno em cosseno. Aí eu venho aqui e falo, como é que o seno vira o cosseno? Olha só. Para o seno virar o cosseno, vamos olhar para aqui agora. Seno virar o cosseno. Tem aqui meu gráfico. E aí... pera aí. O gráfico aqui. Beleza, o seno sai de baixo, né? Então eu faço isso. Tá. Então eu tenho aqui um quadrante, outro quadrante, outro quadrante. Todos os quadrantes aí. A origem tá aqui. Deixa eu mudar a cor da origem só para não confundir. Então a origem é essa aqui, ó. Essa é a origem. Essa é uma função seno. Como é que o seno vira o cosseno? Olha aqui, o seno vira o cosseno, tem que vir parar aqui para poder virar o cosseno, a origem. Então eu sei, né, que seno de θ mais π sobre 2 é igual a cosseno de θ. Vocês entenderam por quê? Ó, o mesmo jeito que eu fiz no exercício 7 agora. Vocês podem escolher qual desses é mais simples. Então, eu tô aqui, eu sei que aqui é o seno, a origem tá aqui é o seno. Para virar o cosseno, tem que somar mais π sobre 2. Então, o seno de θ mais π sobre 2 não vira o cosseno. Por que mais? Porque, ó, andou um quadrante para a direita. Então, mais π sobre 2, um quadrante, né? Quadrante, 90 graus, π sobre 2. Então, isso aqui para isso aqui para isso aqui vira o cosseno, né? Então, o que eu tenho que fazer ali, né? Eu não tenho seno de 2πx, logo, então, eu fico seno de 2πx. Aí, o que eu tenho que fazer? Somar e subtrair o π sobre 2, ó. Menos π sobre 2, mais π sobre 2. Né? Isso aqui agora é igual. Não fiz nada, né? Mas agora o que eu posso dizer disso aqui? Que seno de qualquer coisa, o θ, mais π sobre 2 não é cosseno de θ? Então isso aqui é simplesmente cosseno 2πx menos π sobre 2. Então, ó, cheguei na mesma forma. Mostrei duas formas para vocês para fazer isso aqui. Tentem, voltem, pensem, raciocinem sobre isso, sobre os dois modos, por que os dois são iguais. Um é partir do seno, outro partir do cosseno, só isso. Mas a forma é a mesma, tá? Então, no final das contas, eu consegui deixar tudo em forma de cosseno. Então, o que eu tenho? Que aquilo ali
logo de início, que era um seno de 2πx, para T2 igual a 20 milissegundos, que é o que está lá, né? 20 milissegundos, a gente ficou com a forma, cadê a amplitude, né? Y igual a 4 vezes 10 a menos 2, 4 vezes 10 a menos 2 vezes cosseno 2πx menos π sobre 2. Agora sim, por quê? Isso é para t igual a 20 milissegundos, e para t igual a 0, a gente viu que isso aqui estava assim, y igual 4 vezes 10 a menos 2 vezes cosseno de 2πx, né? Assim que estava lá em cima. Só estou copiando aqui para a gente ter que ficar voltando aqui, ó. Foi dado aqui. Tá. Então agora eu posso comparar. Diretamente eu posso comparar as duas equações. Vamos encontrar... O que a gente tem que encontrar, né? A gente sabe que uma equação ela é do tipo y igual a 4 vezes... Desculpa, a amplitude, né? Vou colocar a fórmula dela geral. Amplitude vezes... No caso é cosseno, que a gente partiu do cosseno, que era o que estava em t igual a 0. Falando, vamos manter cosseno. Mantivemos cosseno. Cosseno de kx. Nesse caso, ela é uma onda o quê? Ele falou se ela... Bom, eu preciso saber se é negativo ou se é positivo, né? Como é que eu vou saber se é negativo ou positivo? Ó, uma onda monte se propaga em uma corda de comprimento. Mas o perfil da onda incidente é dado pelas equações. O instante T1 igual a 0, 4 vezes 10 a menos 2. T2 igual a 20 milissegundos. Ele não falou se essa onda ela é progressiva ou se ela é regressiva. Então não tem como a gente saber se o ômega é mais ou se o ômega é menos aqui, nesse caso. Mas vamos deixar geral primeiro. É melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o gráfico dessas duas curvas. Eu quero fazer o gráfico dessas duas curvas. Já para treinar, a gente treinar aqui. Então é mais ou menos ômega t. Vou botar a interrogaçãozinha aqui, que a gente não sabe se é mais ou menos por enquanto. Mais um alfa, que é a fase inicial, né? Para eu poder comparar, beleza, eu já sei que, ó, em t igual a 0 não sobrou só 2πx, né? Se t igual a 0, faço t igual a 0 aqui. O 2π é o k, né? O k é 2π, sem problemas, né? Então sobrou só esse termo aqui. Não tem que ter ninguém somando aqui, não tem ninguém somando. Então alfa também tem que ser 0, né? Alfa é 0. Alfa é igual a 0, por quê? Porque em t é igual a 0 não está aparecendo nada aqui. Só tem alfa, gente, quando em t é igual a 0 aparece uma constante. É o mesmo jeito, só tem velocidade inicial, espaço inicial, esse 0 mais vt, né? Só tem espaço inicial se tiver um S0 aqui, ou seja, se tiver um termo além do tempo aqui, além da incógnita, né? Então, é o mesmo caso, mesma ideia, né? Então, alfa é 0. Então, a gente ficaria assim, com y igual a cosseno de kx mais ou menos ômega t. Só que eu não consigo saber se eu substituo isso aqui por mais ou por menos, né? Porque eu não sei... Bom, agora aqui, o ômega mais ou menos ômega t vai ter que ser π sobre 2, né? Para t igual a 20 milissegundos. Eu substituo aqui e comparo com π sobre 2. Mas não dá para saber ainda. Vamos fazer o gráfico? Para a gente analisar melhor. E já treinar um pouquinho alguma coisa. Treinar gráfico mais uma vez. Muito grande. Tá aqui. Vamos fazer os dois gráficos dentro de um só. Ó, para t igual a 0, tá aqui, ó. Y cosseno, o que eu preciso saber primeiro? Comprimento de onda, né? A gente sabe que o K é 2π. Mas o que mais que a gente sabe? Que pela fórmula aqui, lambda é 2π sobre K. Então, 2π sobre 2π é 1. Bom, então o lambda é igual a 1 metro. Então, pego 1 aqui e divido em 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 1 metro, 0,75, 0,5, 0,25.
Agora eu vou passar a amplitude aqui. Então tá de menos A até A. Vou colocar aqui os valores, só pra gente ter uma ideia mesmo. Colocar os quadros, fechar os quadrantes de 90 graus, vou fechar um pra cá também. Beleza. Agora eu vou começar com t igual a zero. Tá. T igual a zero é o quê? É um cosseno puro. Ó, y é 4 vezes 10 menos 2 vezes cosseno de 2πx. É um cosseno puro, não tem nada somando aqui, não tem uma fase. Se é um cosseno puro, eu sei como funciona. Ele sai daqui de cima. Beleza. Então essa azul é para t igual a zero. Tá. Agora, para t igual a 20 milissegundos, o que aconteceu com ela? Para a gente poder ver se essa curva... Eu estou fazendo gráfico aqui para eu poder ver se a curva está indo para a esquerda ou para a direita, só a gente olhando para ela. Isso aqui é muito bom agora para a gente poder entender isso aqui como um todo. Agora eu vou fazer com outra cor, vou fazer com roxo. E eu tenho agora aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 2 vezes cosseno de 2πx menos π sobre 2. Então, nesse instante aqui, como é que eu vou fazer o gráfico disso aqui? É o cosseno de 2πx menos π sobre 2. Agora, para fazer gráfico, né, quando você quer fazer o gráfico, a melhor forma de você fazer é transformando o cosseno em seno, né? Ele já está transformado, olha lá. A gente fez o caminho inverso, olha lá, era seno de 2πx. Se a gente vir aqui, né, para fazer o gráfico, a gente quer eliminar isso aqui em geral, né? A gente sabe que cosseno de 2πx menos π sobre 2 é o próprio seno de 2πx, porque a gente chegou nisso, né? Olha lá. Seno de 2πx é cosseno de 2πx menos π sobre 2. E é mais fácil fazer o gráfico sabendo que isso aqui é um seno. Olhando para cá, você fala, nossa, eu tenho que pegar o cosseno e andar π sobre 2 para trás. Também não é difícil, né? Eu pego o cosseno e ando π sobre 2 para trás, ó. Andei para cá, virei o seno, né? Então, basicamente, então ele tem que sair de baixo aqui, porque é um seno. Então esse aqui sai assim, ó. Sai de baixo. Beleza, olha só. Agora fica claro para onde está essa curva. Para onde vocês acham que está a curva? Tá vendo que ela andou daqui para cá, ó. Andou um quadrante. É aqui, na verdade, esse ponto, tá, gente? Não ficou muito em cima, não, mas é bem aqui. Então, essa curva aqui é a curva de t igual a 20 milissegundos. Quanto que ela andou? Né? Então, daqui a gente vê que percorreu 0,25 metros. O que é 0,25? Não é um quadrante, ou seja, é lambda sobre 4. Percorreu 0,25 metros, ou lambda sobre 4, para a direita. Se eu sei que ela é para a direita, então agora a gente chegou na... A gente sabe então que de fato essa equação é A seno de kx menos ômega t. Lembra que tudo que é a equação que está indo para a direita. Por que ela está indo para a direita? Pessoal, não entendi. Olha aqui. Em t igual a zero, esse máximo estava aqui. Em t igual a 20 milissegundos, não veio parar aqui. Olha aqui, ela andou daqui para cá. Tá vendo? Então aqui fica claro que ela está andando para a direita e não para a esquerda. Porque essa é t igual a zero e essa é t 20 milissegundos. Tá vendo que esse ponto vem parar aqui. A gente já fez problema dessa forma. Eu estou cobrindo de novo, gente, para vocês já tentarem, para ver se vocês conseguem absorver tudo. Você vê que tem muitos detalhezinhos aqui. Então, agora sim, ó. Agora eu vou comparar com isso aqui. Agora eu quero comparar com essa equação. E por quê? Porque agora eu sei que, ó, para t igual... Vou voltar lá então. Deixa eu escrever essa equação aqui. Escrever não, né? Deixa eu copiar ele aqui mais fácil. Então... Copiar. Vamos colar aqui. Beleza. Então, a gente já tinha visto que para t igual a 20 milissegundos, eu tinha isso aqui. Agora eu posso comparar para saber quanto que é o ômega.
Porque agora eu sei o que, ó. Kx está aqui, kx. Então, menos ômega t tem que ser igual a menos π sobre 2. Ah, professor, o que é menos ômega t? Lembra que eu cheguei aqui, a gente viu que ela era para direita, por isso que é menos ômega t. Só que não é qualquer t, né? Menos ômega t igual a 20 milissegundos. Então, 20 milissegundos é 0,02. 2, 3, isso. Milha, 10 a menos 3, lembrem disso. Então, corto menos com menos, isso aqui vai ser o quê? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 2, π sobre 4. Aqui eu tenho 1 sobre 50. 50 é 25π. 25π. Uou! O ômega então é isso mesmo. Ômega é igual a 25 π radianos por segundo. Pronto. Então achamos a equação agora, né? Agora a equação completa, a gente só faltava o ômega, né? Então agora a gente tem que logo y igual a 4 vezes 10 a menos 2 vezes cosseno de 2πx. Aí, menos ômega t. A gente viu que era menos ômega t, né? Então, menos 25π t. E a fase? Tendo cosseno, né? Não tem fase, né? 2πx, ó. Cosseno de 2πx. Ah, professor, vai aparecer esse menos π sobre 2. Não, isso aqui já não tem igual a 20 milissegundos. Quando a gente estava transformando seno em cosseno é outra coisa. Então, menos 25π t. Né? Então, tá aqui a equação final. Que rege, então, esse problema. Tá, agora a letra B, ele pediu na letra B a potência média de um ponto da corda. Bom, isso que eu vou deixar vocês fazerem. É só usar potência média. Média aqui é o barra aqui. Meio de mi v ômega ao quadrado ao quadrado. Então, calculem o mi pelo problema. Massa sobre o comprimento. A velocidade também você pode calcular pelo problema. Velocidade é espaço, é o lambda sobre o período, né? O ômega a gente já encontrou 25π, a amplitude 4 vezes 10 menos 2, faça essa conta aí, né? E número 8, essa daqui a gente tem que chegar em qual resposta? Número 8. Ah, gente, ele faz, na número 8, a resposta ele considera as duas ondas, progressiva ou regressiva. Se ela é progressiva, ela vale um valor, regressiva... é bom que é o seguinte... Lembra que eu falei pra vocês, gente, ela tá indo pra direita, né? Porque esse azul veio parar aqui. Mas ela poderia estar indo pra esquerda também, não poderia? Olha aqui, esse ponto aqui. Esse ponto não poderia ter vindo parar bem aqui? Esse ponto aqui não poderia ter vindo parar bem aqui? Poderia ter ido pra esquerda. Eu sempre considero a mais próxima. Igual aqui, tá aqui. Mas como eu vi na resposta, ele tá dando as duas respostas, a onda progressiva e a regressiva, então... Na resposta, a que eu fiz fica para vocês fazerem, então, tá? O resto dela, eu fiz a progressiva, que deu menos 25πt. A regressiva, que se fosse mais, vai dar 75πt. Então, façam a regressiva, tanto a potência, vocês vão calcular aqui, tanto para a potência quanto para a equação geral mesmo, tá? Essa aqui, no caso da progressiva, vocês vão encontrar 3,084 watts. Agora eu quero que vocês façam para regressiva, então. Para a esquerda, o que vai mudar, então? É que esse ômega aqui, ao invés de ele ser negativo, aqui ele vai ser positivo. Porque a gente está considerando que ela está para a esquerda. Então, vocês terminam, então, esse problema aí, ok? Espera aí. Só um segundo. Bom, gente, então, por último, eu vou resolver mais esse exercício, que... bem parecido com os exercícios que estão na lista, que eu já resolvi, mas que eu quero chamar a atenção novamente dele, para vocês realmente fixarem. Então, ó, ele falou que é uma onda progressiva, e ele deu 2 instantes.
T1 igual a 20 milissegundos, eu tenho uma onda aqui, e T2 igual a 60 milissegundos. A gente não tem o T igual a zero, que é o simples a gente analisar, porque a gente já sabe qual que é a fase. Porque T igual a zero, sempre que você está tratando T igual a... Bom, se esse aqui, ao invés de T1 igual a 20 milissegundos, fosse T1 igual a zero, eu já sabia era o menos seno, né? É o menos seno, porque está saindo de baixo aqui, ó, em T igual a zero. Então, eu já sei que em T igual a zero ele é um menos seno. Aqui que é o menos seno, né? Seno de θ mais π. É mais um, ou menos, mais ou menos π, né? Ele vira menos seno de θ. Né? Então, é uma forma de a gente ver de duas formas. Você ou ver menos seno de θ ou seno de θ mais π. Tá. Só que não, ele está dando em 20 milissegundos e 60 milissegundos. Então, a gente tem que fazer aquele processo de novo. Como é que é aquele processo? Vamos lembrar que eu já fiz. Primeiro, o que a gente consegue tirar do gráfico? Ele deu os instantes em cada um, a gente vai usar isso, mas ele deu aqui, ó. Lembra que isso aqui, né? Sempre isso aqui é x em metros e o y em metros. Então, o que ele fez? Ele já deu que pega dois pontos que se repetem separado em cada curva, ó. Na curva roxa, um ponto de mínimo, ó. Aqui era ponto de mínimo, voltou aqui para o ponto de mínimo. Quanto que percorreu? 8. Então, o comprimento de onda é 8. O que é mais fácil? Cada ventre é meio comprimento de onda. De 2, aqui é um ventre, ó. De 2 para 6 é um ventre. Quanto tem aqui? 4. Se 4 é meio comprimento de onda, então o comprimento de onda é 8, né? Então, pega dois pontos que se repetem, você sempre vai achar, então. Daqui a gente tira aqui lambda igual a 8 metros, tá? Então, beleza. Temos um lambda. Agora, o que a gente precisa saber? O K, né? Porque a gente sabe que... Primeiro, vamos escolher alguma equação. Então, vamos partir daqui. K aqui que é o K. K é igual a 2π sobre lambda. 2π sobre 8. Então, π sobre 4. Metro menos 1. Tá, achamos o K. Agora, o que a gente falta? A gente sabe que na equação ela sempre tem y igual a seno ou cosseno de kx menos ômega t. Por que menos ômega t? Porque a onda é progressiva, então é menos ômega t. Tá. Só que acontece, como é que eu acho o período? Para achar o período eu preciso saber o quanto que ela percorreu. Então vamos lembrar na mesma faixa, ó. Quanto a onda percorreu? Eu fiz um passo a passo isso aqui lá na primeira vez que eu fiz exercício. Quando a onda percorreu? Quanto? Ela percorreu um ΔX igual. Ela foi da onde? É só pega dois pontos que se repetem, né? Ó, esse máximo aqui. Ah, não, pera. Qual que andou, né? A de T igual a 20 milissegundos é que andou. Eu tenho que começar sempre do tempo menor. Não começa de T igual a 0 pra frente. Aqui eu tenho que começar de T igual a 20, porque a outra é 60. Então, vou pegar, ó, escolhe um ponto que é fácil de analisar. Esse ponto aqui, o de máximo. Aonde ele foi parar? Ele não veio parar aqui, nesse ponto de máximo? Do mesmo jeito, seu ponto de mínimo. O ponto de máximo. Esse ponto de mínimo saiu daqui e veio parar. Que foi andou de 20, né? Esse mínimo veio daqui e veio parar aqui, né? Ó, percorreu quanto? 2, 4. Esse máximo saiu daqui e veio parar aqui. Percorreu quanto? 2, 4. Então tá vendo que a onda, o que ela percorreu? Tanto que uma onda percorreu para se transformar em outra onda, né? A onda desse instante andou daqui até aqui para poder virar esta onda de cá. Então eu digo que o ΔX que eles percorreram foi de 4 para 8, foi 4 metros. 4 metros. Ah, mas o que é 4 metros? Isso aqui é lambda sobre 2. Né? Só comparar, você vê lá e vê, faz uma regrinha de 3, vê quanto equivale ao lambda. Ah, lambda sobre 2. Então quer dizer... Então, o tempo que passou... Quanto tempo que passou? O tempo que passou ela não foi de 20 para 60 milissegundos? Foi 40 milissegundos. ΔT igual a 40 milissegundos. Isso aqui tem que ser também igual ao quê? Ao período sobre 2.
Porque se percorreu metade do comprimento de onda, tem que ter gastado metade do período, que um período equivale ao tempo gasto para a onda percorrer um comprimento de onda. Então, ó, se 40 é igual a t sobre 2, passo 2 multiplicando, t é igual a 80 milissegundos. Pronto. Tá. Até aqui tá quase tudo pronto. O problema é para achar o alfa. Porque lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem t igual a zero, a gente já sabe qual que é o alfa. Vamos olhar o exemplo anterior. Aqui, ó. Para de riscar aí. Olha aqui. Esse problema aqui, tá vendo que ele é de t igual a zero, ele está partindo daqui. Então eu sei que ele é um cosseno puro, porque está saindo aqui de cima. É um cosseno sem o alfa, ou um seno, né? Mas é um seno, aí tem que transformar o cosseno no seno. Então, quando a gente já tem t igual a zero, é só olhar onde ela cruza. Que eu já sei que função que ela vai ser. Se ela está saindo lá de cima, é o cosseno positivo, se está embaixo, né? Cosseno negativo e tudo mais. Né? Agora aqui não tem como a gente saber. Por quê? Porque eu não tenho t igual a zero. Uma em t igual a 20 e outra t igual a 60. Então o que eu faço? Né? Vamos escrever até aqui o que a gente tem. Achei o período. O que eu preciso, na verdade, não é do período, é do ômega, né? Ômega é 2π sobre período. 2π sobre 80. π sobre 40 radianos por segundo. Esse é o ômega. Então, o que a gente tem agora com nossa função? Y igual. Escolhe uma agora. Não falou nada no problema, vou escolher uma. Vou escolher seno. A seno de kx. A é para direita, né? Eu falei no problema que ela era progressiva, eu dei, né? Ômega t mais um φ, que eu não sei qual que é. Mais o φ. Então, o que a gente tem? É só copiar isso aqui. Então, vamos substituir os valores que a gente tem. O que a gente sobra? Quanto que é a amplitude? Eu dei amplitude, preciso da amplitude, né? Vou falar que a amplitude é menos 10 a menos 2 até 10 a menos 2 para dar amplitude. Então, precisa chamar de A também, depois cortava, dava nada. Então vamos lá. 10 a menos 2 y k. Bom, o k a gente calculou. Cadê o k? Π sobre 4 está aqui. Então, π sobre 4x menos ômega. O ômega é π sobre 40. Π sobre 40. Ah, desculpa, gente. Aí eu fazendo besteira. Olha onde eu tava errando e vocês têm boa probabilidade de errar também. 80 milissegundos, gente. Milissegundos. Então aqui eu não posso dividir por 80. Isso aqui já vamos colocar sempre que você vê em milissegundos, você já coloca em segundos. 80 vezes 10 a menos 3 segundos, que é 0,08 segundos. Então aqui fica dividido por 0,08. E aí, vamos calcular aqui então. Tenho 2 dividido por 0,08. Dividir só esse termo por esse aqui. 2 dividido por 0,08. 25 pi. Então aqui 25 pi. Tá. Então aqui não é pi sobre 40, né? Então é menos 25 pi. Beleza, a gente achou o K, achou o ômega, né? Só falta o φ. Como é que a gente acha o φ? Lembra que eu fiz um passo a passo disso aqui também nos vídeos anteriores. Né? Vou colocar de novo, para achar o φ. Para achar o φ. Primeiro, o que a gente faz? Escolhe um ponto. Escolhe um ponto. O que é ponto? X, Y e T. T só tem duas opções. Você tem T igual a 20 ou 60, né? Vamos
Vamos escolher um aqui. Qual que é mais simples? Ó, o ideal é bem melhor você escolher sempre uma que está passando bem aqui em cima, ó. Mas eu vou dar uma complicadinha, por querer. Você podia escolher esse ponto. Que ponto seria esse aqui, ó? O que seria? Ó, essa curva vermelha, ela não é 60 milissegundos, então já tem o T, 60 milissegundos, que eu tô pegando esse ponto aqui. Qual que é o Y? 10 a menos 2, ó, esse ponto aqui é 10 a menos 2. E o X? O X é 0. Então teria 0 em X, 10 a menos 2 em Y e 60 milissegundos em T, tá? Mas eu vou escolher qualquer outro. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Só para você sair a gente sair um pouco da zona de conforto. Que ponto que é esse aqui? É x, y e t. Ó, x desse ponto é 4, vou chamar isso aqui de ponto P. Ó. Esse ponto é x igual a 4, y igual a 10 a menos 2, aqui é o y igual a 10 a menos 2, e o t o que? É curva roxa, né? O t igual a 20 milissegundos. Então a gente escolhe um ponto P, o P que tem x, y, t. Qual o ponto que a gente escolheu? P igual a x igual a 4, né? Y igual a 10 a menos 2 e t igual a 20 milissegundos. 20 milissegundos, não é isso? Vamos só voltar aqui e ver, ó, esse ponto aqui, ó. O t é 20 milissegundos, o x é 4 e y é 10 a menos 2. Pegamos esse ponto P. Só que vamos lembrar que isso aqui não é 20 milissegundos, tá? Vamos deixar em 20 milissegundos, deixar 0,02, para não errar. Eu estava errando ali. Segundos. Agora substitui. Agora, segundo, substitui. Na equação, isola o φ. Aquela forma que eu ensinei vocês a isolar o φ. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui. Vamos pegar essa equação aqui. E vamos... Eu gosto. Vamos pegar essa equação, colar aqui e substituir os valores que a gente... do ponto que a gente pegou, né? Qual que é o ponto que a gente pegou? Então eu vou até substituir de outra cor aqui. O y, quanto que é? Apaguei o y aqui da equação. 10 a menos 2, ó. 10 a menos 2. O x é 4. X é 4. E o t é 0,02. T vezes 0,02. Apaguei aqui para não caber. Mais... Vou fazer em azul, né? Isso que eu não estou substituindo. Mais φ. Ó, só peguei a equação, substitui o ponto. Y 10 a menos 2, x igual a 4 e t igual a 0,02. E agora é encontrar o φ. Você tem que encontrar o φ, não importa qual ponto que você pega. Até é bom você pegar 2 e ver. Sempre pega ponto de máximos, viu, gente? Pontos máximos. Esse vai dar menos trabalho para resolver sempre. Então, ó, corto 10 a menos 2 com 10 a menos 2, fica com 1 igual a 1 vezes seno 4π sobre 4 é π. Aqui eu tenho 25 vezes 0,02. Não substitui o π ainda, gente. 25 vezes 0,02, 0,5. Então, menos... Aqui, 25 vezes 0,02 deu meio, tá? 0,5 π. Mais φ. O que mais? Então, ó. 1 é igual seno. 1 multiplicando, não vou colocar o seno. Π menos meio de π, né? É meio π. É meio π. Vou colocar assim, ó, meio π. Π menos meio, né? Se eu tenho 1, tiro metade, fica com metade, meio π. Mais φ. E agora? Agora vamos tirar o seno a menos 1 dos dois lados. Então eu venho aqui, ó. Eu tenho essa equação. Essa equação aqui. Copiar ela aqui. E agora o que eu vou fazer? Colar. E vou tirar o seno menos 1 dos dois lados. Como? Então eu tiro de cá. Tem seno menos 1 de 1.
Seno menos 1. Deixa eu apagar aqui primeiro. Então, seno menos 1. Seno menos 1. O que estava aqui, né? De 1 é igual. Apanhando aqui. Fica para cá só. Então, aplicando aí o seno menos 1 dos dois lados. Seno menos 1. Seno menos 1 de 1 você vai na calculadora e olha. Seno menos 1 de 1 é 90 graus. Ou se você não tiver em graus, tá em radianos, vai achar π sobre 2, né? Que é que é π? 3,14 dividido por 2 é 1,57, vai achar 1,57. Mas seno menos 1 de 1 é o ângulo cujo seno é 1. É 90 graus, é π sobre 2. Então aqui é π sobre 2. Mas coloca na calculadora lá, seno menos 1 de 1. Sai. Agora seno menos 1 aqui corta com seno, né? Sobra só o quê? π sobre 2 é meio de π, né? π sobre 2. π sobre 2 mais φ. Olha que interessante. Φ é zero. Não dava pra gente enxergar que o φ era zero, mas na hora que a gente faz as contas, a gente vê que o φ é zero. O que quer dizer isso? Que em t igual a zero, que função é essa que a gente escolheu? Era um seno, né? Que em t igual a zero ela tá fazendo isso, ó. t igual a zero. t igual a zero ela tá partindo aqui da origenzinha igual um seno puro, porque o φ é zero. Então, no final das contas, a gente ficou só com essa equação aqui mesmo. Só esse aqui. π sobre 4x menos 25πt. 10 a menos 2 vezes seno π sobre 4x menos 25πt. É isso? Menos 25πt. Pronto. Então, tá aí, a gente fechou agora todos os problemas possíveis. Eu não vou cobrar nada diferente. Tudo na mesma linha. Só que você tem que entender a lógica aí. Por isso vocês vão ter que... Insistência. Tá? Então, até mais. Bom estudo para vocês e até o dia do teste.